Fala galera, já estamos aqui gravando a aula número 3, Ação Penal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Nelson Marangon, professor de Direito Processual Penal aqui. Vamos resolver mais uma aula aqui de resolução de questões. Vamos priorizar, igual as outras aulas, as questões da banca OCP. Também tem outras questões aqui embutidas na nossa aula, beleza? Só que a gente não tem essa maior carência de fazer outras questões. Tendo em vista que a OCP está fazendo provas bastante completas. Então já teve várias provas aí que ela perpassou pelo conhecimento de lei seca e de doutrina, e agora caindo muita jurisprudência e súmulas. Está espelhando bastante a banca CESP, né? E para isso que é bom aí o curso de questões, e para isso que é bom esse curso mais avançado, mais prático, né? Para quem não me conhece, eu sou o Nelson Marangon, sou professor aqui da Enfi Policial, eu sou formado em Direito, eu tenho pós em Direito Público. Tranquilo, pessoal? Sou policial civil do DF, atuo também junto à Defensoria Pública do DF como advogado colaborador, tenho pós-graduação em Direito Público e estamos na batalha também junto aos concurseiros, né? Sou um ex-concurseiro, enfim, policial, fui aprovado na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Civil do DF, na Polícia Militar do DF, em 22º lugar geral, no TST e em outros concursos aí de carreiras de tribunal. Estamos aqui juntos e vamos para a aula número 3, ação penal. A primeira aula a gente perpassou ali por sistemas processuais, inquisitivo, acusatório, e o misto, como vocês já sabem, falamos o que a banca gosta de cobrar ou não, dissecamos as bancas juntos, resolvemos ali dezenas de questões, depois a gente passou por inquérito policial, aula muito importante, foi uma aula pesada, a banca pesa a mão em inquérito policial, hoje chegamos em ação penal. A ideia desse curso é resolução de questões junto ao professor, beleza? Eu vou começar com um breve resuminho da matéria para a gente fazer um gancho e depois a gente já vai cair matando na resolução de questões. A melhor experiência que você pode retirar dessa aula é, para quem tem acesso ao material, lendo a questão, julgando em casa, depois dando play acompanhando comigo. Para quem está sem o material, leia a questão que eu vou abrir junto com vocês aqui na tela, para aí no espaço, lê a questão, interpreta, julga rapidinho ali mentalmente no seu papel, depois vai para a correção comigo. Se você errou a questão, ou se tem algum, ou se você acertou por um motivo diverso, que isso ocorre muito nos concursos públicos, né? Os alunos têm uma mania de estudar só as questões que errou, mas às vezes está acertando por motivo diverso. Chutou certo, foi uma intuição. Então, estude também o gabarito comentado, o meu comentário. Então, você pode ali anotar no seu material, ou em cima desse material, ou no seu papel, as questões que você errou e fazer um breve resumo. Isso aí a gente chama de uma aplicação em estudo reverso. Na minha época, os cursos voltados 100% para a resolução de questões eram a minha base, né? Eu gosto muito, porque ficar só na teoria dá um distanciamento da realidade. Perfeito? Então essa é a melhor experiência dessa terceira aula que você pode retirar. Vamos ser bastante objetivos e vamos começar a nossa aula. Após passar por sistemas, inquérito policial e ação penal, chegamos aqui sistemas processuais, princípios, inquérito policial, chegamos em ação penal. A ideia básica de ação penal, que vocês sabem, é o exercício do jus puniendi do Estado, beleza? É o momento em que o Ministério Público vai ofertar ali a ação penal pública incondicionada, né? Ou a vítima vai ofertar ali a queixa-crime, ou o Ministério Público também vai ofertar ali a ação penal pública condicionada a uma representação. E essa representação já é uma condição da ação penal. E indo um pouquinho mais atrás, nós temos as condições de existência, as condições gerais, as condições genéricas da ação penal. Eu quero fazer um breve resumo aqui de 10 minutinhos, um resumo pancada, porque isso aqui não é curso não é curso teórico, é um curso prático de questões, mas eu quero fazer esse resuminho rapidinho para você encaixar as ideias e a gente começar a fazer as questões, beleza? Condições da ação genéricas ou gerais, bebendo das águas do processo civil, gente. É o famoso PIO, para quem é da área jurídica que vai lembrar, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, beleza? E legitimidade das partes, são as condições genéricas ou gerais da ação penal. E aí a gente entende a matéria de maneira mais completa, mais interpretativa, beleza? Mais reflexiva. A justa causa que veio do processo civil chega no processo penal como a possibilidade jurídica do pedido chega como justa causa, que você já sabe aí que é a prova da materialidade ali do crime, beleza? E os indícios, né? Toda a investigação voltando a uma autoria, né? A autoria não precisa chegar totalmente ali comprovada, obviamente vai ter uma produção de provas durante o processo. E aí temos a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, né? Junto com o interesse de agir, junto com a legitimidade das partes.
Beleza? Tranquilo, pessoal? Rapidinho sobre os princípios da ação penal para a gente revisar junto, né? Princípio que está caindo muito nas bancas, as bancas estão cobrando esses termos em latim, a gente faz aqui tudo que é exatamente o que vocês precisam saber, a ideia não é ficar ali enchendo a aula de linguiça ou ter uma vaidade intelectual, não é do nosso... não compõe os nossos valores, beleza? Então vamos começar com o primeiro princípio, é o princípio do ne proceder index ex officio, beleza? Ne proceder index ex officio, né? Que é a adoção do sistema acusatório de não ser processado de ofício. Você não pode ser processado de ofício. O processo penal atualmente ele está sendo regido de maneira clara também pelo artigo 3º que emplaca, né, o sistema acusatório ao processo penal, não aplicando o sistema misto e não aplicando o sistema inquisitorial ou inquisitivo. E o ne proceder index ex officio é realmente aquela afirmação que você não pode ser processado de ofício. Termo que já caiu anteriormente, já tivemos sistema inquisitorial puro no nosso sistema processual penal brasileiro, beleza? Uma história muito lá atrás, e também tem o nome de processo judicialiforme. Ah, entendi, professor. O que é o processo judicialiforme? É o magistrado atuando como acusação, como defesa e como julgador, beleza? É um sistema que processa de ofício ali o imputado. Então, o primeiro princípio da ação penal vai falar que ele não pode ser processado de ofício. Segundo princípio, respeitando o sistema acusatório vigente no nosso ordenamento jurídico. Segundo princípio, o princípio do nebis in idem. Ninguém pode ser processado duas vezes pela mesma imputação. Então, você vai ser processado uma vez pelo mesmo fato. Terceiro princípio, para a gente ficar lembrando aqui junto, uma breve revisão, o princípio da intranscendência. Intranscendência. A ação penal pode ser proposta em razão do autor do delito. Intranscendência. Beleza? Quem praticou o crime vai responder ali a ação penal. Né? Se o Nelson praticou um crime e a filha do Nelson foi encontrada e o Nelson sumiu, não, vem aqui então, você vai responder pelo crime de roubo que seu pai cometeu. Não pode. Beleza? 3. Princípio da obrigatoriedade. Presente os requisitos da ação penal e havendo, é muito importante, gente, havendo justa causa, o oferecimento da denúncia pelo MP é obrigatório. Então, se o Ministério Público visualizar a prática de um crime de ação penal pública incondicionada, havendo justa causa, o oferecimento ele é obrigatório. Princípio da obrigatoriedade em ação penal. Tranquilo? Que execução legal, professor. Tá ficando bom. Exceções ao princípio da obrigatoriedade. Aí é uma crítica rápida aí que a doutrina faz desse princípio. Tranquilo? Com os novos institutos aí do direito processual penal que estão sendo aí aplicados por reforma do nosso Congresso, beleza? Então nós temos uma doutrina, uma nova ideia mais contemporânea de diminuir a população carcerária. E aí surge aí atualmente princípios ligados a negócios jurídicos processuais criminais, né? Oriundos que já há muito tempo do sistema civil, processo civil, de acordo, né? Só que na seara criminal não tinha isso, né? Na seara criminal era prática um crime, jus puniendi, punição, prisão, resposta da sociedade à prática de um crime, só que tendo em vista, né, a falência do sistema prisional e do sistema processual penal de maneira geral, né, há surgimento de vários institutos no processo penal para diminuir essa questão da população carcerária e todos os prejuízos que a imputação penal atinge a família, o Estado e a comunidade. Não cabe a nós aqui ficar discutindo, está caindo em prova, a gente vai aprender. É um movimento que está ocorrendo na justiça criminal brasileira. Beleza? E exceções que a banca já cobrou se te perguntarem uma redação, né? Diga ou cite exceções ao princípio da obrigatoriedade na ação penal pública. Beleza? Por exemplo, na ação penal, no direito de ação penal do Estado, no juspuniente estatal. Aí você vai poder citar ali, ó, a transação penal da Lei 9.099. Você vai poder citar ali, ó, o acordo de leniência. Você vai poder citar a colaboração premiada, lá na Lei de Organizações Criminosas, colaboração premiada. Ou seja, são benefícios, né? São negócios jurídicos criminais, processuais penais que estão ocorrendo. E aí o que está mais caindo, já estou alertando aqui para vocês, é o que está top 1 questões, pessoal. Então, assim, eu tirei algumas questões de tão repetitivo que está em todas as bancas. Mas eu fiz questão de deixar umas 7, 8 questões aqui, ó, idênticas. É justamente para vocês confiarem em mim, porque não adianta o professor falar, né? O professor tem que mostrar. Então vocês vão ver que está despencando.
e é o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. O nome até fala por si só, né? Acordo de Não Persecução Penal. É esse negócio jurídico realizado junto ao Ministério Público com viés de outros benefícios e outros objetivos na seara criminal. Não só a carcerização e a punição do imputado, né? Mas também a recuperação de bens, beleza? O ressarcimento, né? O viés da vítima no processo penal ao lado do Estado, não é só punir a pessoa, também tem esse viés ali ao lado da vítima, então surge o acordo de não persecução penal. Breve resumo de exceções de novas linhas da doutrina em relação ao princípio da obrigatoriedade, pode ser uma questão de prova discursiva mais profunda. Quinto princípio, professor, princípio da indisponibilidade. Após oferecer a denúncia, o MP não pode desistir da ação penal. Tranquilo? Não pode desistir da ação penal. É indisponível. É indisponível. A ação penal é indisponível. Tranquilo? Após a apuração, ao final do processo, o Ministério Público entendendo, em caso de memoriais, em procedimento comum ordinário, ele pode ali, em memoriais, pedir a absolvição do réu, caso entenda? Pode, pessoal, pode. Tranquilo. Ele não é obrigado também a ir até o final e ficar acusando. Mas ele não pode desistir da ação penal uma vez ofertada, oferecida. Perfeito? Tranquilo? Princípio da indivisibilidade ou da divisibilidade. Existindo lastro probatório contra todos os acusados, os autores, né? Partícipes, o MP é obrigado a oferecer denúncia contra todos, pessoal. Então, existindo lastro probatório para fundamentar a justa causa, o MP ele é obrigado a oferecer denúncia contra todos. Então, se o professor está junto com o Micael Portela aqui e com Mariazinha, né, e há lastro probatório contra todos na prática de um crime de roubo, não pode o MP escolher só o professor Nelson ou só o Micael para ofertar a denúncia, beleza? Tranquilo esse princípio, né, pessoal? Muito tranquilo. Princípio da oficialidade, diferente do princípio da oficiosidade, para a gente já acabar a parte de princípios aqui e já começar a resolução de questões. Cai muito esse peguinha, cuidado, gente, fiquem espertos. Principalmente a galera que vai fazer a prova da PMDF aí, fiquem muito espertos. Princípio da oficialidade, legitimidade de um órgão do Estado para impetrar a ação penal, ingressar com a ação penal para o inquérito policial. É o que a gente vivencia muito na nossa delegacia. Agências privadas de investigação, né, como eles se denominam, são detetives, né? E eles fazem várias circunstâncias em relação à traição, à pensão alimentícia. E aí, quando o bicho pega, às vezes o cara tá com mandado de prisão, eles precisam fazer algo mais, eles vão à delegacia e falam que o autor tá lá com mandado de prisão, ou às vezes tem até algum interesse privado ali por trás, né? E aí a gente chega para ele e fala, pô, cara, cuidado com isso, né? Até onde você vai com essa ação investigativa, é porque ela é princípio da oficialidade, é só o Estado que pode fazer isso. E aí, na hora que o bicho pega, você ainda vem aqui, entendeu? O cara tá me ameaçando, tá, cara, você não é polícia, não é estado oficial, você tá ali invadindo a privacidade do cara, tá sendo pago para isso, é um serviço privado, isso acontece muito lá na delegacia. E se o cara tá com mandado de prisão ainda, normalmente é pensão alimentícia, pessoal, aí eles vão lá pedir o nosso apoio para fazer a respectiva abordagem. Então lembre desse exemplo para também fazer a conexão com o princípio da oficialidade. Órgãos oficiais podem exercer a figura não só da ação penal, mas também da investigação criminal. Fechou? Princípios da autoritariedade. O órgão responsável pela presunção pela persecução é uma autoridade pública, beleza? É o princípio da autoritariedade, é um princípio mais raro de você ver em prova. Estou falando aqui para assegurar vocês. Autoritariedade, beleza? Não é de ser autoritário, é que a autoridade pública que vai ofertar ali a persecução penal, que vai atuar na persecução penal. Tranquilo? Princípio da oficiosidade, que é aí que é o bizu para não confundir com oficialidade. Os crimes de ação penal pública incondicionada, há uma geral obrigatoriedade de manifestação dos autores públicos de ofício, ou seja, oficiosidade. Não exige uma manifestação ou algo para a liberação aí da investigação e da ação penal. A ação é de ofício. Para fechar, de ação penal, que eu achei importante a gente fazer algumas pontuações. Atividade jurisdicional que se pretende provocar é de natureza pública, um direito público. Então ela nasce com esse viés, beleza? Quando temos ação penal privada, o Estado transfere ao ofendido a possibilidade de ingressar em juízo. Então preste atenção, não é porque o crime é de ação privada que o Estado não tem interesse,
beleza? O princípio basilar, a origem da ação penal, são requisitos de existência da ação penal criminal, que você vai estar estudando agora, ela ocorre por uma delegação ali ao particular na ação privada. Perfeito? Para terminar o nosso resuminho, o direito subjetivo, o titular do direito da ação penal pode exigir do Estado, juiz, a prestação jurisdicional, direito subjetivo. Direito abstrato, o direito de ação existe e será exercido, mesmo na hipótese em que o juiz julgar improcedente o pedido da condenação do acusado. E aí, um pouco mais a fundo apenas, é um direito abstrato, não é um direito que exige ligação ou liame ou algum tipo de razão penal ou razão jurídica. Prestem atenção. Direito de ação é um direito abstrato, gente. Então, mesmo se o Ministério Público ofertar a ação, mesmo se a vítima ofertar a queixa-crime, e, por exemplo, o juiz sumariamente ali absolver o réu, extinguir o processo com resolução de mérito, fazendo coisa julgada formal e material, não há problema, não responde o Ministério Público ou o autor com nenhum tipo de responsabilização em abuso de autoridade, por exemplo, beleza? Porque ele tinha aqueles indícios para ofertar a ação e é um direito abstrato, ele é solto, ele não está ligado com o fato. Então, o direito de ação penal ele é abstrato, beleza? Direito determinado, específico, ele é instrumento conexo com o fato concreto, beleza? Condições genéricas da ação penal eu já falei para vocês, só para reforçar. Interesse de agir, preste atenção, é a utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a atuação da justiça. É o interesse de agir. Você não vai poder entrar com uma ação penal para ficar brincando, para dar um susto na vítima, igual a gente vê as vítimas lá na nossa DP, para ter interesse escuso, diverso, oblíquo ou privado. Não pode. Essa é a primeira condição genérica da ação. Beleza? Interesse de agir. O interesse de agir ele vai ter uma subclassificação em necessidade e adequação. Necessidade da obtenção da tutela jurisdicional, tem que ser necessário. E adequação entre o pedido e a pretensão jurisdicional que pretende obter. Então, o interesse de agir subdivide-se em necessidade e adequação. Legitimidade para a ação é a outra condição genérica ou geral da matéria de ação penal que a gente vai resolver as questões hoje. Necessidade de obtenção, legitimidade da ação, beleza? Que é somente o titular de um alegado direito poderá pleitear em nome próprio o seu interesse. Então, isso é legitimidade da ação. Legitimidade da ação. Quem não tem nada a ver com a situação não pode entrar com uma queixa-crime em relação ao crime praticado. Beleza? Tranquilo. Justa causa da ação penal. Último tópico aqui, que é muito importante pra gente. Justa causa da ação penal. Fumus comissi delicti. Caiu esse termo também em latim. Então, a justa causa, que é o terceiro requisito genérico da ação penal, percebam, nossa revisãozinha já está top, inclusive, né? Já dá para gabaritar todas as questões. Mas justa causa da ação penal, fumus comissi delicti é o nome que cai, conjunto de elementos de fato e de direito, subsunção que eu falei para vocês, do fato à norma, que evidenciam a probabilidade do cometimento do crime. Fumus comissi delicti, pessoal. Fumaça do cometimento do delito, beleza? Tranquilo? Fechou? Pegou? Muito rápido, né? Ou não? Tranquilidade. Justa causa dúplice. Presta atenção. Isso aqui caiu para derrubar, caiu no promotor de justiça ao OCP. Se cair na PM, vocês vão lembrar de mim. Ocorre no crime de lavagem de capitais, só grava isso. Justa causa dúplice. Além dessa justa causa que eu falei para vocês, que é o fumus comissi delicti, normal, roubo, furto, normalmente, né? Tem uma exceção que a doutrina traz, que eu não vejo nos materiais, que já caiu na banca, que é a justa causa dúplice, que é no crime de lavagem de capitais, que é comprovar a justa causa genérica, beleza? É comprovar os valores que são provenientes, direto ou indiretamente, da infração penal. Justa causa genérica, no crime de lavagem de capitais, procedimento especial lá, pessoal. Tranquilo? E as condições de e comprovar a justa causa do valor do crime pretérito que foi praticado. Então, na lavagem de capitais temos uma peculiaridade, justa causa dúplice. Então, professor, deixa eu entender então. Então, o Ministério Público vai ter que comprovar as condições da ação para ofertar o crime de lavagem de capitais, comprovar que ele pegou o bem, lavou capitais, esbranqueamento de bens, como a lei fala, né, aquela coisa toda, beleza. E também comprovar que anteriormente, beleza, esses valores que foram oriundos do crime de lavagem autônoma aqui, ó,
foram obtidos por meio de crime, beleza? Então, uma justa causa dúplice. Além de comprovar a lavagem, ele deve ali, comprovar não, né, pessoal? Fumus comis delicti da prática de crime anterior. Justa causa dúplice, que a doutrina fala, um pouco mais profundo. E para acabar, pessoal, porque eu não consigo ser superficial, então aqui eu trouxe assim, temas sensíveis, como vocês já conhecem, do famoso caderno do Nelson, temos as condições de prosseguibilidade e de processibilidade. Prosseguibilidade. Qual que é a diferença? Já caiu muito na prova e a galera erra. As condições de prosseguibilidade, pessoal, pensem, é como se fossem as condições da ação, as condições de processibilidade para começar a ação penal em um momento ulterior, no meio do processo, beleza? Condições supervenientes da ação, também tem esse nome, então fiquem ligados. São termos que vocês não estão acostumados a estudar, condições supervenientes da ação penal pública. Você fala, oi? É só isso? Ou cai na sua prova? Disserte sobre as condições, o que é a natureza jurídica e como ocorre, dê um exemplo prático que ocorreu, por exemplo, no crime de estelionato, muito recente, de condições de prosseguibilidade da ação penal. Não colhe as placas. É diferente da condição de procedibilidade, que existe para que o processo penal ter início, antes da ação. Pegou, pessoal? Tranquilo, né? Condições de procedibilidade, para começar, por exemplo, a representação no crime de ação penal pública condicionada, e condições de prosseguibilidade ou de procedibilidade, para prosseguir no meio. Entendeu? É como se um crime fosse de ação penal pública incondicionada e, no meio do processo criminal, antes da sentença e da aplicação da pena, há uma reforma legislativa, e como você sabe, o processo penal é diferente do direito penal, né? A aplicação, a mudança aplica-se imediatamente, fechou? Existe aí a representação da vítima. E aí, para tudo e vai pedir a representação da vítima. Isso é uma condição de prosseguibilidade no processo penal, na ação penal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Acho que eu já fiz um breve resumo para a gente começar. Vamos começar a fazer as nossas questões. Eu vou tentar fatiar a aula aqui para não ficar pesada. E vamos começar os nossos trabalhos. Tamo junto, já preste muita atenção. Você que está com a questão aí já faça. Você que não fez pode dar um pause aí no vídeo e fazer a questão. Primeira questão da nossa aula. Vamos lá, pessoal. Instituto OCP, vamos cair para dentro. PCGO, papiloscopista 2022, questão muito recente. Bora trabalhar. Sobre o regramento de acordo de não persecução penal, assinar a alternativa correta. Já começamos com a matéria que mais cai, conforme eu falei para vocês. Vamos nessa então. Assinar a alternativa correta. E lá na prova você vai fazer assim, ó. Por isso que é bom curso de questões. Aqui é o conhecimento prático, aqui como o professor vai pensar. Alternativa A. Preste muita atenção. Nos casos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o acordo de não persecução penal só é cabível se a imputação for de crime sem violência ou grave ameaça. Né? Totalmente errada a questão, a gente vai analisar o gabarito sempre, e já bizu igual foi nas outras provas, aqui também é diferente, pessoal. É um novo modelo de aula, é o professor mentor, que eu fico brincando, beleza? Então eu fazia bem assim, ó, 2 errados, quando eu tinha certeza que era errado. A minha prova da PMDF também foi múltipla escolha, beleza? E se eu tava em dúvida, eu botava só um errado. E depois, quando eu ia passar o gabarito, eu ia fechando isso aí na hora de fechar as questões. Em múltipla escolha, o bizu para você passar em concurso é você buscar os itens errados, beleza? E você vai diminuindo. Normalmente, se você estudou uma prova de concurso, você vai ficar em dúvida entre 2 itens. Beleza? E aí você vai marcar ali no final. Então, de cara, já vai eliminar 2, 3 itens na sua prova, e aí você vai voltar e vai ficar dúvida entre 2. Normalmente, já aconteceu esse prova, e fiquem ligados, porque é a realidade, você pode ficar ali com a questão mais certa. Então, já aconteceu demais, acontece muito, beleza? A prova ter 2 questões certas, e aí o candidato tem que buscar a questão mais completa, mais certa, beleza? Vamos regressar aqui, então, para a nossa prova. Totalmente errada a questão, você já sabe por quê, não tem nada a ver, né? Só é cabível se a imputação for de crime sem violência ou grave ameaça, não tem nada a ver aqui em relação a isso, como se fosse um crime, por exemplo, de dano em situação de Maria da Penha, aí isso aí autoriza a aplicação de acordo de não persecução penal, a questão está totalmente errada, beleza? Em Maria da Penha não aplica NPP, você vai ver que a banca adora isso aí. Item 2. É incabível o acordo de não persecução penal se o agente tiver sido beneficiado nos 10 anos anteriores
ao cometimento da nova infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. É errada, questão de prazo. Então percebo que a banca aí, que eu falo para vocês, pessoal, tá estudando direito, bizu do mentor e do professor, busque sempre a natureza jurídica. Inquérito penal, ação penal, o que é isso? Busque a natureza jurídica, o que é? Busque a natureza jurídica, classificações, números, frações e peculiaridades. É assim que você faz um bom resumo. Conceitos, classificações, prazos e números e peculiaridades. Tudo que você for fazer em matéria teórica, conceito, classificação, números e frações, exceções e peculiaridades. É a base do seu resumo. Então tem alunos que já estão lá nas classificações de atos administrativos e o caderno não tem um bom conceito de ato administrativo em 4 linhas, falando que é manifestação estatal, qual o efeito do ato administrativo, qual a intenção do ato administrativo, beleza? O que é fato administrativo, ato-fato administrativo, beleza? Então peguem o bizu, o pessoal que construía a casa pelo telhado e às vezes fica perdido no material, fechou? Então tá errado o nosso item B. Item C. O delegado de polícia poderá propor acordo de não persecução penal quando o crime vislumbrado for afiançável pela própria autoridade policial. Errado, o delegado não pode fazer, beleza? A exclusão, a manifestação do ANPP, ela é exclusiva do MP. Item errado. A impossibilidade de reparação ao dano ou restituição da coisa à vítima não é óbice à celebração de acordo de não persecução penal. Beleza? Preste atenção, hein? Preste atenção, aluno. A impossibilidade de reparação ao dano ou restituição da coisa à vítima não é óbice, beleza? A celebração do acordo de não persecução penal. E aqui nós temos aí já o nosso gabarito da questão, beleza? Se é impossível, é impossibilidade, não é porque ele não quer, de reparação do dano, ele não consegue reparar o dano. Por exemplo, ele bateu o carro da vítima, acabou, deu perda total e pegou fogo depois. Prestem atenção. Ou restituição da coisa à vítima não é óbvio para a celebração de acordo de não persecução penal. O jurisprudência recente também, deixando a nossa aula bastante completa, fala que essa questão de acordo de não persecução penal não é um direito vinculado ao réu. Não é. Jurisprudência de 2022. E aqui a aula é completa. Resumo ali, é questão e vamos aprofundar, gente. Então não é um direito do réu. Beleza? Tem os requisitos da ANPP. Ele não tem o direito de se impor ao Ministério Público e falar, eu quero o meu ANPP. Não. Por quê, gente? Porque nos requisitos do ANPP, que a gente vai revisar hoje também, há questões subjetivas. Vai ter uma avaliação do Ministério Público para ofertar ou não o ANPP. Então, entendendo que a conduta do réu naquele momento, e aqui eu vou falar dos requisitos no momento certo, não gera ali uma possibilidade, uma viabilidade de sucesso de um ANPP de acordo com a avaliação do parquê, promotor de justiça, Ministério Público, não será ofertado decisão da jurisprudência de 2022 do STJ. Beleza? Só complementando a nossa aula. Para celebrar o acordo de não persecução penal, o investigado deverá confessar formal e judicialmente a prática da infração penal. Item errado, nosso gabarito, então a gente já tem questão fácil, letra D, beleza? Letra D. E aqui rapidinho para vocês resumirem, igual eu falei para vocês. Quem não gabaritar processo penal, não fala comigo. Não manda mensagem no meu Instagram. Beleza? Quem não gabaritar, não fala comigo. Artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento, mediante as seguintes condições de ajustes cumulativos e alternativos. Reparar o dano e restituir a coisa da vítima. Reparar o dano e restituir a coisa da vítima. E aqui, ó, exceto na impossibilidade de fazê-lo, gente. Tá vendo? Lei seca, crua. Sempre é assim na prova, gente. Começa certa e tem uma vírgula e bota aqui a diferença. Não cabe NPP em crimes envolvendo crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, eu vou até marcar aqui, porque cai toda hora. Não cabe acordo de não persecução penal em crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Vou falar 1000 vezes, tá caindo muito. Não cabe, pessoal. Não cabe. Gravou? Gravei, professor. Artigo 28A. O disposto no caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher ou praticados contra a mulher por razões de condições de sexo feminino em favor do agressor. Beleza, Nelson, peguei. Prazo é de 5 dias, não é de 10 dias, se ele já tiver obtido ali o benefício, né? Aquele erro que a gente pegou na questão também. Então, grave, cai daqui.
prazo, 5 anos, perdão, não é dia, 5 anos, beleza? Ele recebeu o benefício do ANPP. Entendi, gente. Ah, Nelson, entendi. Então, 5 anos depois que ele recebeu, ele não vai poder receber novamente. Caiu na prova, beleza? E aqui é o inciso terceiro, ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração. Cabe ao Ministério Público propor acordo de não persecução penal. Correto, é formal e circunstanciado. É formal e circunstanciado. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Beleza? Foi? Vamos para a próxima questão? Bora, professor. Papiloscopista policial, terceira classe. Gertrudes é moradora do município de Itumbiara, Goiás, e foi entrevistada por uma emissora de televisão para comentar a prestação de serviço do hospital municipal onde se consulta, quando está doente. Insatisfeita com os serviços ali prestados, Gertrudes acusou o secretário municipal de saúde de praticar corrupção. E aí, ó, textão grande na prova, já vai marcando aqui, ó. Beleza? A suposta prática do crime da Gertrudes. Praticar corrupção, peculato e assédio moral. Olha lá, hein, pessoal. Revoltado com a exposição pública, o secretário municipal ofereceu queixa-crime contra Gertrudes perante o Juizado Especial Criminal de Itumbiara, Goiás, acusando-a de calúnia e difamação. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Então, ele meteu queixa-crime na Gertrudes, beleza? E aí nós vamos para análise. Então, percebeu, pessoal, a banca também bota algumas questões que vocês percebem, né? Mais pesadas, e a gente deve ficar aí preparado e pronto para isso. Fechou? Vamos para a nossa correção, então. Alternativa A. A queixa oferecida no juízo errado, a queixa foi oferecida no juízo errado, pois a soma das penas máximas dos delitos imputados ultrapassa 2 anos, tornando o juízo especial criminal incompetente. Perfeito. Juizado Especial Criminal, vocês bem sabem, né? Termo circunstanciado, é o nascimento lá na delegacia de polícia, na polícia judiciária, contravenções penais, lei de contravenções penais ou crimes com penas de até 2 anos. Somando as penas do crime de corrupção, peculato, assédio moral, pelo amor de Deus, né, pessoal? Ainda mais peculato, né? Peculato, corrupção, peculato, a pena é altíssima. Então, não seria caso de queixa-crime no juizado especial, mas sim ação penal pública incondicionada pelo Ministério Público, né, pessoal? Então, perfeito, já temos aqui o nosso gabarito, letra A já corre para baixo. E você já vai para a próxima questão na prova? Óbvio que não, Juninho. Você vai ler todas, com muita atenção, cuidado, beleza? Se tiver uma gritantemente certa, infelizmente a banca faz isso. Recomendo que você marque a mais certa. Difícil até falar, mas a gente está falando de concurso público, isso acontece. A queixa foi oferecida no juízo correto, pois calúnia e difamação são contravenções penais. Já está errado. A queixa foi oferecida no juízo errado, pois não cabe aos juizados especiais julgar demandas penais. Falso. Tem juizado penal criminal, sim. Beleza? Falso. A queixa foi oferecida no juizado errado, pois o secretário municipal possui foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Goiás. Falso, pessoal. Ele não tem foro por prerrogativa de função. Vai ser a nossa próxima aula de competência. Fechou? Tranquilo? Ah, e a Constituição Estadual pode, professor, instituir um foro por prerrogativa de autoridades que não têm foro por prerrogativa estipulado na Constituição Federal? Pode. Beleza? Pode. Exceção, matéria de direito constitucional, competência, outra coisa. A queixa foi oferecida no juízo correto, uma vez que as penas mínimas de calúnia e difamação somadas restam abaixo de 2 anos. Muito errada a questão, gabarito da nossa questão, letra A, tranquilo, vamos botar a marcha, vamos acelerar que vocês já estão voando. De acordo com o artigo 61 da Lei 9.099, considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo para efeitos desta lei as contravenções penais, igual eu falei para você, então presta atenção para a gente revisar, beleza? Os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, fechou? Cumulada ou não com multa. Guarda cumulado ou não com multa, isso é contravenção penal, isso são crimes de menor potencial ofensivo, isso são
crimes que já caiu do CESP e a aula é profunda, também chamados de crime anão pela doutrina, crime anão e também de infração liliputiana. Presta atenção no peguinha da banca, já caiu no CESP. Aqui você não vai rodar mais. Então também é chamado de infração liliputiana. É esse palavrão mesmo. Ou também chamado de crime anão. Anote o bizu, beleza? Contravenção penal. Algumas provas vêm chamando como IMPO, né? Infração de menor potencial ofensivo, é o famoso IMPO. Beleza? Gostaram dessa revisãozinha? Show? Bora. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Detenção de 6 meses a 2 anos. Só a calúnia aí já batia os 2 anos. Difamação, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. 3 meses a 1 ano. Então já somou e já passou. Beleza? Logo visto aí, já passou a competência do GCRIM. Tranquilo? Fechou? Aqui uma jurisprudência que eu citei, estava confirmando aqui para vocês, né? Na hipótese de apuração de delitos de menor potencial ofensivo, deve-se desconsiderar a soma das penas máximas em abstrato em concurso material ou ainda a devida exasperação no caso de crime continuado ou de concurso formal e se verificar que o resultado da adição é superior a 2 anos. Afasta-se a competência do juizado especial criminal. Beleza? Aqui é só falando que quando há vários crimes, né, pessoal, em concurso, né, concurso material e formal, deve-se considerar a soma das penas máximas em abstrato em concurso material. Então você vai somar as penas aí máximas, ó, no caso de crime continuado, em concurso formal, verifique se o resultado da adição é superior a 2 anos. Beleza? Só para reformular isso aí, é bem tranquilo. Vamos para a próxima questão, promotor de justiça. Então, questão pesada de 2022. Preste atenção ao CP. Sobre o acordo de não persecução penal, assinale a alternativa correta. O acordo de não persecução penal poderá ser oferecido nos casos de crimes praticados no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher. Tá vendo? De novo, pessoal. Ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, desde que o investigado não seja reincidente específico. Tá vendo como eu fico falando, pessoal? Ai, professor, prova de delegado, promotor, não tem nada a ver você ficar fazendo essa prova. Não faz, pessoal. Cai. Entendeu? Não precisa ficar com receio. Você vê que a diferença para alguns cargos, pessoal, é o tempo de maturação de estudo e a quantidade de matérias. Você vê que a gente acabou de fazer questão disso aí e caiu de novo. Beleza? Fechou? Só botar aqui 24. Fechou? Então, fácil, já tô safo. Questão errada. Não aplica. Fechou? Poderá ser ofertado? Não. Não poderá. Isso aqui já matei. B. A celebração de acordo de não persecução penal não será possível naquelas hipóteses em que seja cabível a suspensão condicional da pena. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Não vai cair muito subsídio da pena, cai mais subsídio do processo para vocês, que é da Lei 9.099, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fechou? A celebração da acordo de não persecução penal não pode ser possível naquelas hipóteses em que seja cabível a suspensão condicional da pena. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Tem de vista também que a possibilidade de oferecimento de suspensão condicional da pena é lá quando existe uma pena. O acordo de não persecução penal ele vai atuar aqui de maneira pretérita, antes do oferecimento da ação penal. Beleza? Tranquilo? É possível a renúncia voluntária. É possível a renúncia voluntária a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, como instrumentos, produtos ou proveito do crime, como condição para a celebração do acordo de não persecução penal. E aqui nós temos o nosso gabarito, então, beleza? Não há necessidade do MP provar que o carro, que a BMW, que a mansão, que a lancha foi adquirida com dinheiro oriundo do crime para ocorrer o perdimento. Algum benefício tem que ter, né, pessoal, para o Estado. Um benefício gigante para o imputado. Então, o Ministério Público ele vai apontar os bens que foram instrumentos, produtos
ou foram comprados, adquiridos com proveito de crime. E é possível a renúncia voluntária de bens e direitos indicados pelo Ministério Público. E aí o imputado vai ter que renunciar de maneira voluntária. Não, beleza, eu já renuncio, vamos fazer o perdimento, foi mesmo. É um acordo de não persecução penal, um acordo. Por isso que é um negócio jurídico processual. Perfeito? A doutrina também chama, né, a evolução. Lá no sistema inquisitivo puro, tínhamos a ideia de busca da verdade absoluta. Lá atrás, pessoal. Sistema inquisitivo puro, quando admitia a tortura como meio de obtenção de prova. Depois evoluímos para o princípio da busca da verdade. Isso é matéria-provas, nós vamos chegar lá. Só para fazer uma conexão. Eu estou trazendo novidades para vocês. Se a banca cair, cobrar a gente já sabe. E a doutrina moderna, atual, 2023, cita o início de um princípio da busca da verdade consensual. Entendi, professor, entendi. Busca da verdade consensual, ou seja, está comprovado, é certo, está redondo que os bens são oriundos da prática de crime? Não, não. Mas o Instituto é do acordo de não persecução penal, um negócio jurídico processual. E aí a doutrina moderna fala que em breve, e já há muita ocorrência do princípio da busca da verdade consensual. É igual na transação penal, gente. Fez a transação, não quero saber se é culpado ou não. Fez a transação, assinou, Brasil. Igual no acordo de não de delação premiada. Beleza? Fechou? Busca da verdade consensual. Essa é a avançada. É o que está no nosso sistema? Não, não é, pessoal. Estou falando de doutrina. Hoje o princípio da busca da verdade real. Fechou? Pegou, galera? Então, beleza. Já temos o nosso gabarito, então. Por isso que eu estou falando da busca da verdade consensual. Porque o juiz vai ver, pô, eu sei se a BMW é oriunda ou não? Não. Mas em caso de acordo de não persecução penal, de negócio jurídico processual, temos o princípio da busca da verdade consensual. Porque você poderia falar, olha, professor, se a busca do... Só voltando aqui para a gente acabar a ideia, né, para a gente seguir na aula. Se o processo penal tem o princípio da busca da verdade real, que eu estudei, como você está falando para mim que o IMP vai só apontar, sem provar, e o autuado vai concordar e vai celebrar o acordo de não persecução penal? Percebe? Só que nesse caso temos uma exceção. Não só a exceção no que tange ao processo, mas também uma exceção no que toca o princípio, que é a busca da verdade consensual, um consenso entre as partes. Beleza? Pegaram? Show. Letra D. Conforme o entendimento pacífico do STJ, o acordo de não persecução penal aplica-se aos fatos ocorridos antes da Lei 13.964, desde que não tenha sido prolatada a sentença. Errado. Tem nada a ver. Beleza? Sido prolatado ou não. Não é desde que não tenha sido prolatada a sentença. Questão errada. A possibilidade de oferecimento. Peraí, voltei. A possibilidade de oferecimento de transação penal de competência dos juizados especiais criminais não impede a celebração de acordo de não persecução penal. A possibilidade de oferecimento de transação penal de competência dos juizados especiais criminais não impede a celebração de acordo de não persecução penal. Errado, né, pessoal? Impede. Como é que ele vai fazer uma transação penal e também vai fazer um acordo de não persecução penal? Fechou? A transação penal ela é pretérita, ela precede o ANPP. Tranquilo? Então, nosso gabarito da prova de promotor de justiça, alternativa letra C. Vocês viram que tem nada de diferente da carreira policial. Fechou? O gabarito aí, ó. Resumo prático de acordo com a persecução penal que eu fiz questão de botar para vocês. Vocês podem anotar aí, ó, tirar um print do material, quem não tem o material, beleza? Quem tem já tá na sua mão. Feito aí o caderno do Nelson Raiz. Resumindo, presta atenção que eu vou entrar na sua mente e você vai gabaritar que vai cair na sua prova. Requisitos. Infração penal com pena mínima inferior a 4 anos, primeiro requisito. Infração penal com pena mínima inferior a 4 anos, e eu estudava assim, lembro como se fosse hoje, pessoal. Ó, com pena mínima inferior a 4 anos, vou marcar para você. Infração sem violência ou grave ameaça, então não pode ser um crime de roubo, então o crime de roubo não tem ANPP. Calma, né, pessoal? Calma, né? Calma. Só faltava, né? Então, não cabe para crime com violência ou grave ameaça à vítima. Não tem ANPP.
Beleza, professor. Show de bola. Investigado ter confessado formal e circunstancialmente a prática do delito. É um outro requisito. E aí presta atenção, agregando a aula, a jurisprudência do STJ fala que essa que fala assim, ó, confissão formal e circunstancialmente do delito. O advogado ali ingressou na justiça, chegou ao STJ e o STJ decidiu em 2022 que a confissão deve ser circunstanciada, deve ser detalhada, deve ser clara. Não basta o acusado falar, não, eu sou usuário de droga, em um crime de tráfico, por exemplo, estou supondo. Beleza? Daí falar como foi, eu pratiquei o furto, eu peguei eu subtraí o objeto da vítima, eu estava portando uma arma com munição, é uma confissão circunstanciada. É um requisito do ANPP. Fechou? Tranquilo? Primeiro requisito, infração penal com pena mínima inferior a 4 anos. Presta atenção, ó. Pena mínima inferior a 4 anos. Se a pena mínima passar os 4 anos, já não cabe a NPP, né? Crimes ali mais graves. Infração com violência ou grave ameaça à vítima. Não pode ter violência ou grave ameaça à vítima. Peguei. Deve se mostrar necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Isso aqui já é subjetivo. Tá vendo que eu falei para vocês? Isso aqui tem um viés subjetivo, que será avaliado pelo MP, que é o titular da ação penal, não pelo delegado de polícia. Necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Como é que a gente sabe que foi necessário e suficiente? É subjetivo, é no caso concreto. Para a reprovação do crime, né? Para ele sentir aquela punição. E para prevenção, para outras pessoas que estão inseridas no cenário criminal não serem incentivadas a praticar o crime. Como a gente vai saber? Não ser caso de arquivamento. Óbvio, né? Não ser caso de arquivamento. Porque se for caso de arquivamento, o MP vai requisitar o arquivamento, né? Requisição de arquivamento do inquérito. Então, não ser caso de arquivamento. Beleza? Fechou? Condições cumulativas ou alternativas de acordo com circunstâncias do caso. Reparação do dano à vítima, saldo impossibilidade de fazê-lo. Então ele também tem que reparar o dano da vítima, salvo se impossibilidade de fazer, igual foi para vocês o exemplo lá do carro, beleza? Pessoal, grave isso aqui, que isso aqui vai cair demais na prova. Vai cair em redação, vai despencar. Ficou bem legal aqui esse resuminho com cores, beleza? Renúncia voluntária a bens e direitos que sejam instrumentos, produtos ou proveitos do crime. Professor, e se o crime não tem nenhum instrumento que foi utilizado, proveito, renúncia, nada, beleza? Tá pego com uma pistola ali e fez a NPP. Pessoal, são condições cumulativas, alternativas, complementares que o MP pode utilizar. Tranquilo? Não só os requisitos genéricos que a gente falou anteriormente, como os específicos. Tranquilo? Renúncia, então vai cair isso aqui. O cara não tem como restituir, o carro pegou fogo e devolveu, ele não vai deixar de ter o direito de fazer um NPP com o Ministério Público, pessoal. Tranquilo? Tranquilo, professor. Renúncia voluntária a bens e direitos que sejam instrumentos, produtos e proveitos do crime. Igual eu falei para vocês, renúncia voluntária. O Ministério Público não precisa comprovar. Beleza? Prestar serviços à comunidade ou à entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada no delito. Beleza? Diminuída de 1/3 a 2/3. Então é a famosa prestação de serviço à comunidade. Né? Uma figura aqui que surge de pena alternativa no Código Penal. Tema da minha monografia, em 2012. Olha lá, hein? Não somos mais jovens ainda. E o período, e é o que cai em prova, correspondente à pena mínima combinada no delito. E ainda tem um porém. Diminuída de 1/3 a 2/3. Próximo. Pagar prestação pecuniária. Próximo. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP. E aqui foi o famoso ZAP, aqui foi a carta na manga do Ministério Público. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público. E aqui, no mais na questão principiológica do processo penal, aqui nós temos a famosa interpretação analógica. Você vê que a lei traz hipóteses, não é analogia. Interpretação analógica. A lei traz as hipóteses, só que como é muito complexa a situação que a lei está atuando, né? Ela fala, essas são as hipóteses.
beleza? No caso concreto, tem 1000 situações. 1000 situações. Fechou? E aí, no final, então, o que eu vou fazer? Eu te dei um exemplo para você entender o que eu quero que você faça aqui. E no final, eu vou falar para você cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP. O que é outra condição? Não sei, Nelson. Não sei o que é outra condição, professor. Outras condições, interpretação analógica. Tá vendo como nos detalhes da lei você pega? Tá vendo como é importante estudar a lei seca? Cara, a lei é muito perfeita. Tranquilo? E aí, se o Ministério Público botar aqui outra condição que seja muito gritante ou muito pior do que as antecedentes, cumprir pena voluntariamente de regime fechado de 4 anos. Ou cumprir pena voluntariamente do dobro da pena mínima do crime que está ocorrendo na NPP. Percebam. Percebam. E aí vai ser ilegal, pessoal. E se não tivesse nada? Talvez poderia ser aplicado, a gente não sabe. Só que como a lei já mostra o caminho que ela quer, e aí deixa no final. E os outros requisitos conforme o MP. Interpretação analógica. Matei. Aprofundando um pouco para vocês a aula de processo penal. Muito legal, né? Fechou? Pegaram? E aí isso aqui, ó. E o que na prática o MP usa? Pra vocês entenderem, pessoal, de verdade as coisas. Aqui eles casam, né? Casam também com medidas cautelares diversas da prisão. Medidas cautelares. Então, que pode botar uma tornozeleira eletrônica, pode falar para proibir ele de sair de tal hora, pode fazer doações, dependendo, crime contra o patrimônio público ali, doações, o Ministério pode colocar, perdimento de bens, beleza? Fechou? E aqui o Ministério Público vai fazer ali a avaliação do caso concreto e vai colocar mais condições para o imputado. Ah, subtraiu não sei quantos milhões, tá bom, devolução de X milhões em 4 meses, acordo de não persecução penal. Tranquilo? A gente vê em crimes de colarinho branco que já ocorreram na NPP, o cara bota lá, ó, devolução de 6 milhões por mês, parcelado. Que você meteu a mão, por exemplo. Beleza? Fechou? É um exemplo, pessoal. Exemplo. Eu sei que dependendo do crime vai passar ali de 4 anos a pena mínima, mas é um exemplo. Fechou? Tranquilo? E aí, para acabar, vedações. Se for cabível transação penal, que eu falei, a transação penal, ela precede o ANPP. E por que é vedado, professor, se for cabível a transação penal? Porque a transação penal, ela é melhor para o imputado. Ela é melhor para o imputado. Fechou? E aí a gente quer primeiro o benefício do imputado, é o nosso sistema processual penal. Então, se for cabível transação penal, ele não perde direito da transação para receber ali o ANPP. Ele tem o direito de ser ofertada ali a transação penal se tiver os requisitos. Caiu em prova, fiquem ligados, beleza? Se for reincidente ou se houver conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Se for reincidente, ó, não pode se o cara for reincidente. Você sabe, reincidência após o cumprimento e extinção da pena, pratica 5 anos. Passou 5 anos, ele deixa de ser reincidente. Após a extinção da punibilidade, pessoal, presta atenção, reincidência, cuidado. Ah, o cara cumpriu a pena e teve a extinção da punibilidade. Depois de 15 anos, o cara, ele é reincidente. Não, não é reincidente mais. Ele vai ser primário. Ele pode ter maus antecedentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fiquem atentos. Ou se houver conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Não cabe a NPP, conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Beleza? E aqui, jurisprudência de 2022. Chegou no STJ, acerca, vocês lembram, quem está assistindo o curso, quem está assistindo o curso de jurisprudência de informativos. Beleza? Só pelo fato do imputado pertencer a um grupo que praticava ali o tráfico de drogas, né, o Ministério Público já proibiu ali, por exemplo, o oferecimento da NPP, falando que ele era um crime habitual, criminoso habitual, reiterado e profissional. Não basta falar que ele integra ou já integrou a organização criminosa para falar que é um criminoso habitual. O Ministério Público, para negar o oferecimento, para entender, para não oferecer, ele tem que fundamentar, pessoal, né? Assim, não quero oferecer o NPP porque eu não quero. Ele fundamenta, tendo em vista tal, não será oferecido acordo de não persecução penal. Irá ser oferecida, ofertada a ação penal pública incondicionada. Fechou? Entenderam? Qual foi o sentido? Então ele não basta falar só porque o cara tem esse histórico que ele é um criminoso profissional. O STJ exigiu que ele demonstrasse e fundamentasse a sua decisão explicando por que ele é um criminoso habitual. Pessoal, eu fiquei aqui quase 20 minutos nesse tema. Por quê, pessoal? Não sou
tolo. Isso aqui é com o dolo. Beleza? É o tema que mais cai em processo penal no último ano. Em ação penal. Depois dessa questão, a gente vai botar marcha, não vamos ter dificuldade. É o que vocês já sabem. Eu não vou ficar aqui, pessoal, explicando o que é representação, o que é queixa-crime, isso aí todo mundo sabe. Isso é uma aula de questões. Então fiquem ligados, é um instituto novo, ninguém está habituado. Poucos têm esses requisitos na mente, porque não revisaram várias vezes. Fechou? Tranquilo? Para finalizar, então. Foi beneficiado nos últimos 5 anos. Grava os 5 anos. Acabou de cair, gente. Beleza? Com acordo de não persecução penal, transação penal ou sucíssio processual. Então, nos últimos 5 anos, o autor foi beneficiado com acordo de não persecução penal, beleza? Com transação penal ou com SUSIS, que é a suspensão condicional do processo, SUSIS processual. Tudo benefício da 9.099. Tá vendo que não tem aqui o SUSIS da pena que caiu na prova, o peguinha. Crimes no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, que eu falei para vocês. Não cabe NPP. De maneira clara. Fechou? Tranquilo? Crimes contra a mulher em razão do sexo feminino. Fechou, pessoal? Massa a nossa revisão? Então, para voltar, e a gente aprende por repetição, preste atenção. Resumo prático de acordo com persecução penal, caderno do Nelson, infração penal com pena mínima inferior a 4 anos. Inferior a 4 anos. Calma. Penal, ó. Infração penal com pena mínima inferior a 4 anos. Não confunde que vai cair na prova. Vai trocar. Pena mínima inferior a 4 anos. Pena 3 a 8 anos. Cabe. Sacou? 2 a 10 anos. Cabe. 3 a 8 anos. Pena mínima inferior a 4 anos. Pena. 4 a 10 anos. Cabe ou não cabe? Não cabe. E pior que a lei fala várias vezes, né? Pena maior ou igual, inferior ou igual. A lei fala. Cuidado. Para vários benefícios fala assim. Ou até 1 ano. Então é muito difícil, pessoal. Então fiquem atentos. Pena mínima inferior, não falou igual, a 4 anos. Infração penal sem violência ou grave ameaça, fácil. Extorsão, roubo, não cabe NPP, não viaja. Porte de arma, cabe. Furto, cabe. Beleza? Decisão do STJ também, vou lembrando aqui, vou soltando. É bom que eu dou aula de jurisprudência também, já estou falando para você. Se for em caso de violência ou grave ameaça a coisa, a objeto, cabe. Chegou isso aí lá na jurisprudência. Crime de dano, por exemplo, né, quebrou o objeto, quebrou o carro da vítima. Se for violência contra o objeto, quebrou coisa, cabe. É violência ou grave ameaça à pessoa. Fechou? Deve se mostrar necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Deixa eu no MP aqui a carta. Beleza? Não ser caso de arquivamento, por óbvio. E as condições cumulativas: reparação do dano à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo. Renúncia voluntária de bens e direitos que sejam instrumentos, produtos e proveitos de crime. Prestação de serviço à comunidade, né, que a gente tem aqui o prazo que foi para vocês, diminuída de 1/3 a 2/3 ali o prazo. Pagar a prestação da comunidade, cumprir por prazo determinado outra condição estipulada pelo MP, que ele vai colocar de maneira subjetiva. Temos aqui que não cabe se for se é cabível transação penal, não cabe se for reincidente, ou se houver conduta de criminal habitual, reiterada ou profissional. Ou. Então, não cabe, se ele for reincidente ou... Então, assim, mesmo ele não sendo reincidente, não caberá se houver conduta habitual, reiterada ou profissional. Entenderam? Cuidado. Se for reincidente, não cabe. Em qualquer crime, em qualquer tipo de criminoso, habitual ou não cabe. É primário, praticou um crime. É reincidente, primeira reincidência ali. Não cabe. Não precisa ser multireincidente. Agora presta atenção. Ou, não sendo reincidente, então, ele não é reincidente, se houver conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.
Fechou? Tranquilo? E a conduta habitual, pessoal, reiterada, não vai exigir várias condenações. Entenderam com o trânsito julgado para ele falar, ele é um criminoso habitual, já tem 10 condenações. Não é esse o conceito. Fechou? Tranquilo? Se foi beneficiado nos últimos 5 anos, isso aí é fácil, vai cair para caiu 10 anos para confundir, você não vai errar mais. Eu estou aqui repetindo para você. Se o crime for no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, isso aqui tá fácil, não, é só gravar. Não cabe a NPP em Maria da Penha. Não cabe a NPP em Maria da Penha. Fechou? Crimes contra a mulher em razão do sexo feminino. Fechou, pessoal? Então eu vou dar o nosso primeiro intervalo à nossa aula. Entramos em estado flow, né? Chegamos aí a 1 hora de aula. Primeiro intervalo no curso Quebrando a Banca de Processo Penal pela Enfim Policial com o professor Nelson Marangon. Beba uma água, estique aí, não procrastine o próximo bloco dessa aula, já dá uma esticada e já volta para o nosso próximo bloco